A um mês da COP30, em Belém do Pará, o que o investidor pode esperar do evento que promete atrair a atenção do mundo em torno da pauta ESG e das mudanças climáticas? Oi, sejam bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Isa, da equipe de comunicação do Itaú. E hoje vamos falar da Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas de 2025, a COP30. O evento, que acontece entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém, vai transformar a Amazônia em um centro mundial de debates, acordos e negócios relacionados às mudanças climáticas, além da adoção de práticas sustentáveis e responsáveis. Para essa conversa, recebemos Sofia Inácio Farrell, analista de ESG da Itaú Asset, e Ricardo Amatucci, gerente de sustentabilidade e estratégias ESG aqui do Itaú. Sejam bem-vindos, Sofia e Ricardo. Obrigada, Isa. É um prazer estar aqui e contar um pouco mais sobre a atuação da Itaú Asset dentro desse universo do ESG. Oi, Isa. Prazer. Obrigado pelo convite. Prazer receber vocês aqui no Mind Asset. Eu queria começar esse nosso papo pedindo para vocês falarem um pouquinho da atuação de vocês aqui dentro e de que forma também elas se conectam com as estratégias tanto do Itaú como do mercado financeiro como um todo. Não, perfeito. Acho que eu posso começar contando um pouco aqui em relação à Itaú Asset. Então, quando a gente trata do nosso universo aqui de investimentos, a gente está falando da gestão de recursos de terceiros. Então, basicamente, quando a gente entra dentro do aplicativo do banco, investe em um fundo de investimento cuja gestão é do Itaú, é da responsabilidade da Asset fazer essa gestão dos recursos, como a gente intitula. E dentro do nosso aqui, âmbito do ESG, nós temos 4 grandes pilares de atuação. Então, o nosso processo de integração ESG dentro da análise de empresas investidas. Então, a nossa proposta é trazer os temas ambientais, sociais e de governanças para dentro do nosso fluxo tradicional de análise de investimentos. E com isso, a gente consegue ter uma visão completa de riscos e oportunidades e entregar um retorno mais ajustado ao risco para os nossos clientes, para os nossos investidores. E claro que nesse processo, a gente tem aqui um fluxo de engajamento com as empresas investidas, tanto para que a gente possa ter essa análise completa, como também promover as melhores práticas dentro do mercado desses temas, e assim seguir o nosso trabalho aqui bem alinhado às nossas diretrizes dentro das nossas políticas de investimento responsável. E quando a gente caminha um pouco para o nosso universo aqui de renda variável, de ações, a gente também tem o nosso direito de participar das assembleias de empresas investidas. Então, através desse fluxo também de votação nas AGEs e AGOs, Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinárias, nós conseguimos também estar ali atuando junto às empresas, promovendo essas melhores práticas, participando disso, né? E, por último, nós temos o pilar de produtos ESG. Então, dentro da nossa prateleira de fundos de investimentos da Itaú Asset, nós temos produtos ESG dedicados. Então, a gente vai contar um pouquinho mais sobre isso hoje, mas, assim, quando a gente pensa nessa atuação dentro da Asset, nós temos esses 4 grandes pilares nos atuando e guiando, principalmente nesse ano em que sustentabilidade está tanto em pauta. Maravilha. E você, Ricardo? Bom, o Banco Itaú ele tem uma estratégia de sustentabilidade que é baseada em 4 pilares: diversidade e inclusão, governança e conduta, finanças sustentáveis e transição climática. Hoje, a área de sustentabilidade ela é bastante focada em zelar por todos esses compromissos e também avançar nos objetivos que a gente tem em cada um deles. Especificamente, o meu trabalho hoje é muito forte, muito mais relacionado a finanças sustentáveis e transição climática. Então, nossos times hoje trabalham para a gente conseguir atingir a meta de 1 tri em finanças sustentáveis. Aqui a gente está falando de como canalizar recursos para empresas e para setores que realizam algum tipo de trabalho que gera impacto positivo. Por exemplo, energia renovável, saúde, educação, ou até mesmo as operações de crédito que têm algum lastro verde. E quando a gente olha para o pilar de transição climática, aqui é justamente o compromisso do banco de atingir o net zero até 2050. O banco assumiu esse compromisso publicamente em 2024, a gente tem até 2030 para chegar em metade das nossas emissões e até 2050 zerá-las. E quando a gente fala de banco, o mais importante é lembrar que não só as nossas emissões diretas operacionais que contam nesse cálculo, mas também as emissões financiadas. Então, todo o dinheiro que a gente acaba atribuindo aos setores da economia também fazem parte do nosso cálculo de emissões. Então, é por isso que é uma agenda que a gente trabalha junto com o cliente para que eles também consigam descarbonizar suas operações. Perfeito. E falando agora de agenda, queria falar um pouquinho de COP30, que é um dos grandes eventos da agenda ESG esse ano. Ricardo, quais são as expectativas e como é que o Itaú planeja se posicionar nesse evento? Esse ano, essa COP é muito emblemática.
Essa COP, ela volta para o lugar que ela nasceu. Lá na Rio 92, foi quando nasceu o quadro Convenção de Mudanças Climáticas da ONU e que, posteriormente, a gente tem aí a criação da COP. É a 30ª COP, são 80 anos pós-fim da Segunda Guerra Mundial, são 20 anos do Protocolo de Quioto, 10 anos do Acordo de Paris e também a primeira COP, que é liderada e sediada por um país da América Latina, o mesmo ano que a gente também presidia os BRICS. Então, acho que é um alinhamento de planetas para falar o quanto que esse evento é importante. A COP desse ano ela é muito focada em implementação. Né? Acho que ao decorrer desse ano a gente vem lendo as cartas do presidente André Correia do Lago, que é o responsável pela organização da COP esse ano em Belém, e ali a gente entende que é uma COP de atuação. E quando a gente fala de uma agenda de implementação, é muito por conta do setor privado. Embora a gente entenda do papel do poder público na definição das NDCs e como é que a gente contribui para uma economia que seja mais resiliente, né, e que possa mitigar cada vez mais carbono, o setor privado ele é responsável por gerar soluções de mercado para que a gente consiga atingir esses objetivos. O Itaú, né, ao longo do ano, vem fazendo uma série de eventos, publicações para explicar como é que funciona a COP, por que essa COP é importante, muito próximo dos clientes que precisam acelerar a agenda de descarbonização. E em Belém, especificamente, a gente vai contar com uma ativação física. A gente fez uma aliança com outras 6 empresas do setor privado, justamente para dar luz para soluções climáticas que são escaláveis. E a gente vai ter uma casa em Belém para sediar uma série de workshops, palestras, keynotes, mas sempre com o intuito de dar visibilidade para essas soluções. Perfeito. E, Sofia, quando a gente fala de investimentos, que é o foco da Itaú Asset, qual que vai ser a contribuição falando de COP30? Não, perfeito. Acho que, como o Ricardo trouxe aqui, a gente está falando de uma COP da implementação. Então, um tema para o qual tem muito valor aqui para a gente dentro desse universo de investimentos é a discussão do mercado de carbono. Né? Em dezembro de 2024, a gente teve, né, a lei sancionada que traz aqui as bases para o nosso mercado regulado de carbono, uma vez que a gente já possui um mercado voluntário, mas com esse momento de a gente trazer essa regulação para esse universo, a gente está se posicionando globalmente em relação a esse tema e a gente começa a estabelecer as diretrizes que vão guiar aqui o nosso comércio, né, nossas transações em relação às questões das emissões. Então, quem estiver aqui emitindo abaixo das suas metas consegue trazer aqui os créditos e consegue estabelecer esse mercado. A gente começa a ter essas oportunidades de investimento. Então, acho que dentro da COP30, a grande expectativa que a gente tem é entender um pouco melhor como que a gente vai funcionar, né, esse framework em relação ao carbono. A expectativa que a gente tem é que seja no mínimo 5 anos para que a gente estabeleça esse mercado regulado, para que a gente entenda como vão ser validados os créditos, quais são as metodologias, mas isso entra dentro da atuação da Asset em relação a antecipar eventos, não só regulatórios, né, sociais, ambientais, mas que a gente entende que pode ter uma criação de valor. Então, nosso papel como uma gestora de recursos, é justamente visar atender, né, os nossos clientes, nossos investidores, ter aqui uma prateleira diversificada em relação aos temas. Então, uma vez que a gente tiver o avanço em relação à regulamentação do mercado de carbono, também aqui a gente tem um grande espaço para que a gente possa trazer uma atuação através de um produto de investimento, atender essa demanda dentro do mercado e contribuir para esse posicionamento global, né, dentro da agenda climática. Então, acho que a gente tem discussões muito importantes do ponto de vista de âmbito nacional, mas a gente tem muito espaço aqui para, dentro do setor privado, dentro aqui do capital, a gente também poder atuar trazendo para o mercado soluções mais eficientes em relação a esse tema e trazer isso mais integrado, assim, à carteira do cliente. E ainda falando sobre essa agenda, o COP30 é um dos eventos, né, de uma agenda climática que envolve também outros eventos. Eu queria entender um pouquinho como que o Itaú já tem estado nesse movimento e como pretende conciliar essas agendas. Conta um pouquinho para a gente. Não, perfeito. Acho que eu posso comentar um pouco aqui do nosso lado de gestores, que esse ano ele está sendo super emblemático, né, para o Brasil por diversas pautas diferentes. Isso tem agitado bastante as agendas, tem convidado bastante investidores, né, internacionais a participar desse debate junto com a gente. E eu acho que do ponto de vista do nosso universo aqui de investimentos, a gente tem um destaque enorme para um evento que é o PRI in Person. Então, esse evento ele vem de uma iniciativa global que é o PRI, que são os Principles
of Responsible Investment, então, os princípios de investimento responsável, que é uma iniciativa que tem o apoio das Nações Unidas e junta justamente todos os investidores globais, investidores institucionais, formadores de políticas, convidando para a gente trazer esse debate e principalmente fomentar aqui os ecossistemas regionais de investimento responsável. Afinal, a gente tem que ter uma adaptabilidade em relação a cada cenário, ao local. A gente não pode esperar aqui que um framework global vá se aplicar a todas as condições, precisamos analisar aqui dentro do contexto específico de cada um. E o PRI é justamente essa proposta. Nós somos aqui a Itaú Asset, um dos 120 signatários dentro do Brasil que participamos disso, e esse ano o Brasil tem também essa honra de sediar o PRI in person uma semana antes da COP30. Então, a gente tem uma expectativa muito grande de vários agentes internacionais virem participar desse debate junto com a gente, e a gente espera ter essa oportunidade de mostrar um pouco desse framework ESG que a gente já tem entregado ao processo de investimento da Asset e como que a gente pode levar cada vez mais isso aos padrões globais, promover esse debate, né, de uma forma que a gente tenha um mercado cada vez mais transparente e mais eficiente ao considerar, né, toda essa totalidade de temas que a gente entende que são responsáveis por muita criação de valor e também mitigação de riscos no longo prazo. Agenda cheia, né, Ricardo? Sim, bastante. Bom, do ponto de vista do banco, a gente vem realizando desde o começo do ano uma série de encontros com clientes, principalmente de empresas, né? Então, a gente tem feito muitos eventos regionais. A gente tem ido desde da região norte do país até a região do sul, integrando as conversas de negócios junto com o ESG e também explicando um pouco o que é a COP e por que a COP é importante. Mas acho que o que eu gostaria também de comentar é também um evento que a gente vem realizando desde o ano passado, que é a Climate Week de São Paulo, né? Então, muito nos moldes que já são mais consolidados, como a New York Climate Week, a London Climate Week. Ano passado, em parceria com o Cubo, a gente quis lançar essa iniciativa de fazer uma Semana do Clima em São Paulo. Hoje ela é hosteada, sediada ali no Cubo, com 5 dias temáticos, incluindo um dia especial para a COP, que a gente chama COP ao Cubo. Mas esse ano a gente percebeu que esse evento tomou outras proporções e a gente conseguiu ver muitos outros eventos surgirem em outros lugares fora do universo do Itaú, e era isso que a gente sempre buscou, né? Criar um movimento que outras empresas, outras organizações se integrassem em prol do clima e trouxessem cada vez mais esse tema não só para os fóruns internacionais de alta discussão, mas também para o nível mais do dia a dia. É um evento aberto ao público, para o público aberto, para empresas, para organizações, academia, e a gente tem muito orgulho do que a gente também conquistou esse ano e a gente espera conquistar números maiores também ano que vem. Muito bom. E, Ricardo, você falou sobre descarbonização. Queria entender como o Itaú tem apoiado seus clientes nesse processo e também quais setores são essenciais nessa transição. Perfeito. Então, como eu comentei, quando a gente tem uma agenda de emissões financiadas, a gente só consegue descarbonizar a nossa carteira se os nossos clientes também começarem suas operações de forma também a serem menos carbono intensivos. O Itaú ele tem basicamente 3 linhas, o Itaú BBA, no caso, tem 3 linhas de atuação quando a gente fala de ESG. Então, a gente tem operações estruturadas ESG, então a gente conta com um time que dá assessoria para emissão de dívida e operações bilaterais. A gente tem também a prateleira de produtos ESG, e aqui a gente tem produtos que vão desde intracadeia até o setor agro. E a gente também conta com uma mesa de carbono que apoia não só na hora de comprar créditos de carbono, aposentar, mas também na hora de fazer a originação de projetos de carbono. Então, a gente atua muito próximo dos clientes também no momento em que eles estão buscando compensar, mas também buscando criar aí oportunidades no mercado de crédito de carbono. E quando a gente fala de setores, acho que vale lembrar que o setor mais carbono intensivo quando a gente olha para o Brasil é o setor agro. E aqui a gente tem um programa muito legal chamado Programa Reverte, em que a gente concede crédito para produtores rurais fazerem a recuperação de solo degradado para a produção. Então, basicamente, ali o produtor tem uma parte da terra dele que é mais dedicada à pastagem e muitas vezes uma pastagem ineficiente. A gente consegue fazer com que ele recupere parte dessa pastagem degradada, consiga fazer a produção nesse pedaço de terra e não precisar mais fazer o desmatamento. Então, é um projeto que hoje ele já alcançou 265 mil hectares e a gente tem o objetivo de chegar a 1 milhão de hectares até 2030. Perfeito. E eu queria falar um pouquinho agora de fundos. Sofia, hoje a Ambima ela exige que os fundos verdadeiramente sustentáveis tenham ali um selo, né, que a gente chama de IS, de investimento sustentável. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que isso significa na prática e também para a carteira do investidor.
Não, perfeito, Isa. Acho que para o cenário brasileiro a gente tem bastante o que explorar sobre os avanços recentes que a gente teve, né? Então, a regulação da Anbima em relação aos fundos sustentáveis foi um deles e é extremamente importante porque a gente começa a se aproximar aqui dos padrões globais em relação às identificações desse fundo. Então, quando a gente olhava para a Europa, a gente já tinha isso, a gente tinha a regulação do SFDR, como eles trazem a nomenclatura lá fora. E aqui no Brasil, a gente ainda tinha um processo muito autodeclaratório em relação aos fundos SGs. Então, eles carregavam os nomes como de acordo com a tese que eles se propunham em relação aos temas que eles se propunham trazer, e a gente não tinha realmente uma identificação padrão. E agora a gente tem essa regulação de IS da Anbima, em que torna uma divisão em duas categorias dos fundos SGs. Então, os fundos IS são os objetivos que efetivamente têm ali um objetivo de investimento 100% sustentável. E nenhum investimento que está dentro desse fundo pode comprometer essa proposta, essa tese de investimento sustentável. E aí, os fundos que integram o SG já são a segunda categoria, em que eles estão trazendo ali essas questões ambientais, sociais, de governança corporativa no fluxo de análise de investimentos, mas ele não tem aquele objetivo final, aquele não é o objetivo fim ali do produto em si. Então, ele acaba se tornando mais um input que você tem dentro do processo, mas não ali o foco principal. E a grande importância em relação também a essa questão da regulamentação é que a gente comece a trazer mais transparência e eficiência em relação ao tema SG dentro da indústria de fundos, porque aqui a gente está falando de um processo que exige que a gente traga formulários de metodologia SG desses fundos e que a gente reporte isso publicamente de como a gente está atingindo esse objetivo de sustentável do fundo. Então, só de a gente ter esse monitoramento e reporte são passos a mais que adicionam a robustez do nosso mercado. Então, aqui a gente como gestor, como Itaú Asset, temos todos os nossos reports em relação à metodologia dos fundos, né, nossos SG dedicados, e aqui dentro desse processo, né, dos fundos, a gente conseguiu trazer todos os nossos fundos SG dedicados para ter esse selo IS, e isso é super importante, a gente tem ali um sufixo no nome do fundo, nossos materiais, e a gente consegue trazer esse reporte para o cliente e para o investidor, né? A gente está todo ano ali também trazendo o formulário de ações continuadas da Anbima, em que mostra como que a gente continua atingindo aquele objetivo do fundo. Então, a relevância que a gente tem isso para o nosso mercado, para os investidores, é que a gente está falando de mais transparência, mais eficiência, mais robustez, um combate ao greenwashing, que é um ponto super importante dentro do nosso ambiente ESG, e continuamente promovendo aqui uma diversificação do portfólio. A gente consegue permitir o acesso, expor a temas específicos em relação do ESG, trazendo essa análise completa de riscos e oportunidades. Então, aqui, a nossa proposta final é sempre uma criação de valor no longo prazo, né, acompanhando essa resiliência do portfólio no longo prazo, e aqui tanto através de mitigação de riscos, como também criações de oportunidades, através desses temas ESG. Então, é super relevante que a gente tenha um padrão de classificação que caminhe junto com a gente em relação a isso, que consiga mostrar para os clientes e para os investidores como que os seus investimentos estão cumprindo com os propósitos. Então, a gente está aqui entregando uma taxa de mercado aliado a um objetivo de investimento sustentável. Então, isso é um pouco de como a gente busca se posicionar, né, além do regulatório aqui também. Acho que isso é uma coisa que traz, né? Agrega bastante na Sim. carteira quando a gente pensa do lado do investidor, né? Uma taxa bacana, mas também um investimento que tem ali um selo e uma sustentabilidade na prática mesmo, né? Sim, aliar o retorno ao propósito Exato. sempre foi um objetivo aqui que a gente tem dentro da nossa diretriz. Ainda pegando esse gancho, eu queria falar um pouquinho da prateleira hoje. Então, quais são os destaques da prateleira da Itaú Asset? Perfeito. Acho que a gente sempre tem muito espaço aqui para comentar em relação a diferentes temas, né, que estão em demanda no mercado, mas acho que é válido a gente trazer um pouco do destaque aqui para dois fundos que a gente tem de crédito privado. Então, aqui a gente está falando dentro do âmbito de renda fixa. Então, vou contar um pouco mais hoje aqui sobre o Ativo Fixa SG, o Ativo Fixa SG Horizonte. Legal. Então, o primeiro a nascer aqui foi o SG, ele é atualmente um dos maiores fundos, né, de investimento sustentável do Brasil. A gente tem quase aqui 3 bi de patrimônio líquido dentro do fundo. Então, um case super interessante que, né, se encontrou aqui dentro do mercado e que tem uma proposta de investir em empresas que geram externalidades socioambientais positivas. Então, a gente está falando aqui de setores como saneamento, gestão de resíduos, energia renovável, moradia popular, saneamento, né, saúde. E aqui também podemos estar falando nossos títulos verdes ou os SLBs, que são os nossos Sustainability Linked Bonds. Basicamente, a gente está falando aqui de títulos carimbados, em que o uso de recursos dessas
dessas emissões das empresas já está atrelado aqui ao objetivo ambiental, social, e a gente tem efetivamente acompanhamento de metas em relação a essa emissão. Então, uma proposta super interessante que o fundo tem, né, visando aqui uma atuação também dentro da sociedade, trazendo aqui essa possibilidade de externalidades. E o caso do Horizonte, ele foi inclusive uma evolução da ActiveFix SG, né? Ele teve, o SG ele teve seu espaço, ele foi evoluindo junto com o mercado e a gente entendeu que era o momento de trazer uma segunda proposta, seguindo nessa linha de externalidades socioambientais positivas, mas com um compromisso a mais. Que é o que um upgrade ali, né? Exato, entregar um pouquinho a mais, que é o ponto da gente ter no Horizonte um compromisso de investimento de, no mínimo, né, 10% do patrimônio líquido do fundo em empresas que atuem na região da Amazônia Legal. Então, a ideia que a gente tem aqui são empresas que efetivamente tenham ativos físicos na Amazônia Legal, ou então a maior parte da sua receita advinda dessa região. E a ideia que a gente tem em relação a essa atuação é que a gente promova o desenvolvimento sustentável da região da Amazônia Legal. E com isso, contribuindo ali para a geração de empregos, levando a uma redução da pressão do desmatamento. Então, a gente consegue observar um encadeamento de efeitos, né, a partir de você ter esse investimento ali na região, contribuindo também para que a gente possa trazer esses temas para dentro do universo de fundos. Então, assim, são 2 fundos aí de crédito privado que se destacam, que trazem uma tese super interessante e que a gente sempre super convida todo mundo a conhecer, porque é uma proposta bem legal e a gente tem ali de trazer dentro da taxa de mercado, junto com esses propósitos. Perfeito. Ricardo e Sofia, foi um prazer receber vocês aqui no Mind Asset. Ótimo, O prazer foi nosso. E a gente continua Uhum. por aqui acompanhando essa agenda de ESG e trazendo também os principais destaques para as nossas redes e para os nossos conteúdos. Até a próxima, pessoal. Obrigada, Até. Isa. Obrigada, pessoal. E para você que nos ouve, fica aqui o nosso convite para seguir o Mind Asset na sua plataforma de áudio favorita. E se gostou desse episódio, compartilhe com quem também se interessa por investimentos. Para saber mais sobre os fundos da prateleira de investimento sustentável da Itaú Asset, entre em nosso site. O link está aqui na descrição. Até o próximo episódio.